Voltamos com Cultura Livre. Aqui estamos conversando com o grupo Penumbra. Você sabe o que é teatro de sombra? A gente estava aqui conversando sobre o que é teatro de sombra, como que eles tiveram a ideia de fazer teatro de sombra, como surge o grupo Penumbra. E agora a gente vai falar um pouquinho com as áreas técnicas, a sonoplastia, técnicas artísticas, né? Porque além de serem técnicos, de operar toda a técnica, eles também se manifestam artisticamente dentro do espetáculo. Eu estou aqui com o Jair Júnior. Boa noite, Jair. Boa noite. Boa noite, Júlio César. Boa noite. O Júlio, que trabalha na iluminação, também é sombrista, e o Jair, que é o sonoplasta e sombrista também. Então conta pra gente como que foi feita, Jair, essa sonoplastia, né, para os espetáculos, para o primeiro espetáculo que vocês tiveram, que é a Vila de Pantelux, e depois Sombreando Lendas. Conta pra gente um pouquinho como que é esse seu trabalho de sonoplastia. A sonoplastia do grupo Penumbra, a gente, da primeira peça, a Vila de Pantelux, a gente foi trabalhando junto com a criação do espetáculo. Então a sonoplastia ela veio junto, porque o espetáculo não tem narração, não tem fala, então a música tem que contar a história. Então a gente foi testando algumas coisas e foi dando certo e foi ficando. A gente foi chegando num acordo e a música ela narra a história. Então a gente teve que pensar em cada cena, em cada música, para ela estar contando essa história. E aí você qual foi a sua maior dificuldade dentro desse processo? Já tinha feito algum processo que a sonoplastia narrasse o espetáculo, ou foi seu primeiro trabalho com que sua sonoplastia também, né, narrasse? Porque a gente vê que a sombra narra, tem vários elementos, mas assim, da sonoplastia conduzir isso, né? É o primeiro espetáculo que eu faço que a sonoplastia conduz a história. A sonoplastia ela conta a história. Eu tinha feito outros trabalhos que a sonoplastia ela interagia com a história, mas não contava a história. Então, a maior dificuldade, eu acho que é fazer com que a música esteja ligada com a cena. Então, a gente tem que pensar muito bem naquela trilha que vai usar. E nesse espetáculo, 90% da trilha é minha. A dificuldade maior foi porque a gente pensou em fazer toda... É autoral? Toda autoral. A gente pensou em fazer toda autoral, só que chegamos num consenso que tinha uma música que não ficou e não deu para tirar, e ficou, e tem uma música que não é minha. Mas aí você adaptou ela, né? Acaba sendo uma adaptação. Acaba sendo uma adaptação. E conta pra gente, mas essas músicas, ela tem fala ou não? São só sons? Como que é isso? Só sons, não tem fala. Não tem fala. E você, como que é para você esse processo de criação de autoral, né, da trilha sonora? Sim. Você tem alguma inspiração? Você se inspira no próprio grupo, ou você traz inspirações de fora? A gente inspira na história, também com a bagagem que a gente já tem de outros trabalhos, mas geralmente é a história, né? Muita gente acha que as áreas técnicas não trabalham, mas a gente trabalha bastante. A gente tem que ler texto, tem que decorar a fala, então isso o primeiro passo é pegar o texto, ler ele, fazer a decopagem, e ali a gente vai pensando em cada som que tem em cada frase, em cada verso, e aí vai surgindo a trilha. Júlio, conta pra gente então um pouquinho da iluminação, como que que elementos você traz para a iluminação do Vila de Pantelux? É diferente a iluminação da Vila de Pantelux para a iluminação da Sombreando Lendas? A iluminação na vila, ela é feita com lanternas, certo? São lanternas pequena, média e grande, né? São lanternas recarregáveis, e agora veio umas lanternas novas, que é a lanterna USB. O que é uma lanterna USB? Ela não precisa de bateria para colocar nela, né? Ela é como se fosse a entrada de um celular. Ela é uma entrada onde a gente conecta ela direto na energia, que não precisa carregar algo para colocar nela, né? Ela já vem com algo integrado dentro dela. Como se fosse uma bateria de celular. Isso, então. Como se fosse uma bateria de celular. É uma lanterna nova que nós estamos trabalhando agora, né?
Ela é uma lanterna de LED já, uma lanterna branca, bem branca. E a sombra dela então fica mais viva. Qual que é a diferença de por exemplo, uma vela, né, para fazer a iluminação e essa lanterna de LED? Qual que é a diferença? Ou então da lanterna antiga para essa lanterna nova? Você vê diferença no espetáculo? É porque a luz de LED, ela dá um brilho maior. A luz com a vela é uma luz quente. Então, a gente tinha lanterna de luz quente, só que não via ela dando muito resultado na tela. Então, a gente começou a adaptar... A tela que você fala é o tecido. O tecido grandão. Aí a gente começou a adaptar com essa luz fria, né? E a gente viu, ao decorrer do tempo, que essa luz estava adaptando muito mais com o tecido, né? Com a estrutura, que essa lanterna quente. Nós também temos com a história, essa lanterna quente. Com a história, porque a lâmpada fria, ela dá a intenção de dia, e a lâmpada quente dá a intenção de noite. Isso que eu ia perguntar, então você ainda utiliza os dois elementos, da luz quente e a luz fria? Sim, porque o espetáculo começa numa noite, vai clareando, começa com a lua, né? Depois o sol nasce. Sim. Então, assim, tem uma técnica ali na hora de fazer, que a gente sai um pouco do frio e entra no quente, para fazer uma simulação. Sim. E assim, a gente nunca vai deixar de trabalhar a lanterna quente com a lanterna fria. Por quê? Porque depende do que vai passar para o público, né? Sim, então você depende da narratividade da história, o que a história vai trazer, aí você adapta para essa luz. E conta pra gente, Júlio, qual que é a criação da luz, qual que é a importância da luz pro teatro de sombra? Então, no teatro de sombra tem dois fatores, né? Que é a escuridão e a iluminação. Sem um, sem o outro, a gente não consegue fazer a sombra, né? E a gente está em processo de construção ainda, em alguns detalhes da iluminação, que eu quero trazer uma luz mais potente para o espetáculo, né? É uma luz que eu ainda estou trabalhando para ver se eu consigo, tipo assim, coisas novas, iluminação nova que está sendo surgindo no mercado, né? Sim. Não só o LED, mas alguma iluminação que ainda nós não usamos no espetáculo, que eu quero trazer para estudar, para ver se vai dar certo, né? A gente tem que estudar primeiro e fazer uma adaptação. Então você está sempre procurando fontes novas de iluminação, de trazer novidade. E conta pra gente, esse é seu primeiro espetáculo como iluminador ou você já era iluminador? Conta um pouquinho da sua história. Então, eu sou iluminador desde 2005, eu acho, 2004. Foi no colégio, na verdade eu não mexia com luz, né? E a partir do colégio que eu estudava, tinha um teatro e me chamaram para atuar lá no teatro. Só que nisso eu fiquei perto de uma cabine de luz e eu fiquei olhando o operador operando aquela iluminação. Só que eu vi ele apertando o botão, só que não sabia de nada. E a partir dali eu criei uma curiosidade, né? Tipo de como que ele consegue apertar um botão e acender no refletor, né? Eu queria saber como que é esse processo de sair dali e chegar no palco, né? Aí eu comecei a estudar iluminação e fui estudando. Aí hoje eu não tinha formação. Eu mexo com show, com iluminação de palco, né, de show. E no teatro eu não tinha ainda como que eu posso falar? Um domínio de teatro, eu só tinha domínio de show. Que é bem diferente. Bem completamente, porque teatro é coisa específica, show não, show é uma coisa grande, aberta e geral. Aí foi que eu entrei na MT Escola de Teatro, que minha irmã me falou que ia ter um curso de iluminação para teatro, eu entrei, gostei, formei. E hoje eu atuo não só em show, mas eu atuo em teatro também. Então você hoje está... E aí vem a oportunidade do teatro de sombra, né? Que aí você também já é uma outra coisa, porque aí a iluminação está na sua mão, você não aperta mais o botão, né? Tipo assim, na vila, além de eu ser o iluminador, eu sou responsável por deixar todo mundo com a lanterna na mão. E outra coisa, se nós somos em 5, não é que eu vou pôr 5 lanternas nada, eu tenho que deixar pelo menos 5 de stand-by. Porque se uma chegar e descarregar, tem a outra do lado, entendeu? E assim, então quando a pessoa chega em mim, pode estar lá no chão, tem 20 ou 15 lanternas carregando. Se apagar uma, porque assim, na hora do espetáculo é o seguinte,
Se uma falhar, acabou o espetáculo, porque o espetáculo é feito com a lanterna. E outra coisa que eu não falei, para dar aquela coloração, seja ela um verde, um azul, a gente usa filtros, que hoje o povo conhece como gelatina, mas na verdade é chamado filtro. Por que ele? A gente usa o celofane, só que o celofane é um pouquinho mole, então determinada ângulo ali, ou determinada figura, ele não vai pregar direito, entendeu? Então o filtro é um pouquinho mais grosso. O que é o filtro? É a gelatina. Que é a gelatina que usa no palco mesmo. Que usa no palco de show, para luz quente, né? Ele dá um efeito melhor, então, sim, sim. Tipo assim, o brilho dele é bem diferente se você for usar outro material, né? Com a vinda do LED hoje em dia, que ainda os teatros ainda estão usando um pouco da luz quente, né? E com a vinda do LED hoje em dia, muita gente está adaptando pelo LED, mas esquecendo um pouco dessa luz quente. Hoje em dia, só para você ver, para você comprar uma gelatina, não tá achando. Nós estávamos em São Paulo apresentando, não achei. Não achou em São Paulo? Não achei em São Paulo, que é a região que mais usa. Então assim, o LED está vindo, então assim, a gente tem que cada dia estudar mais, adaptar mais, porque uma hora, se não tiver aquele equipamento, nós vai ser obrigado a trabalhar com o outro, né? E o LED, explicar para o público de casa, ele dá a coloração, né? Tem o LED vermelho, azul, você pode misturar cores. Então explica para o público por que você está falando que está deixando de existir a gelatina e está tendo mais o LED, que o LED está entrando com isso. Porque assim, o LED aqui no Mato Grosso, ele tá vindo com força agora, né? Mas como a gente pode ver lá em São Paulo, o LED já tá assim, já tem um tempinho. E assim, ele está trazendo o LED porque é um custo-benefício mais barato, certo? Só que o LED está tentando entrar no mercado para conseguir chegar na luz quente, mas não vai conseguir. Porque, tipo assim, o LED é uma luz fria. O efeito no teatro é luz quente. Então, assim, depende do espetáculo que você vai fazer a operação para trabalhar com LED, né? Tem iluminador que odeia LED, fala que odeia, porque gosta da luz quente. Do luz quente. Só que assim, e é quente mesmo, se você pegar, queima até a mão, né? O negócio é bem e o LED A gente tem um refletor que a gente usa luz quente, inclusive é o nosso xodó, que a gente só tem uma lâmpada e não encontra essa lâmpada, ela veio da Argentina. Vocês ganharam de presente. A gente ganhou de presente do Rafael Cursi. Então a gente trata ela com carinho, tem uma pastinha, um caserzinho só dela. Porque se estragar... a gente já tentamos procurar, não acha. No Brasil não tem, parar de fabricar. Então a gente tem que cuidar muito bem dela. Um dia que ela queimar, a gente vai ter que pensar em outra coisa. Sim, e ela faz tipo uma geral, já Ela faz uma geral, a gente tem ela e é muito quente. E é muito quente. Se pegar, queima. Se pegar, queima. Então, e o que ele estava falando do celofane, também o perigo do celofane é isso, uma lâmpada muito quente, ele derreter e causar um acidente. E aí então, por isso, a gelatina. O filtro. Ao filtro. Todo final do espetáculo, nós sai do tecido, vamos para frente para falar com o público, né? A primeira coisa é ir lá. Aí ele fala, se alguém quiser visitar atrás do tecido para ver como funciona tudinho, né? Pode vir. Aí na hora que vem, ele é o primeiro a falar, já pega aquela lâmpada, já guarda dentro do case lá, que eu não quero queimar aquela lâmpada. Xodó do Jair, a lâmpada. Primeira lâmpada, é o xodó do grupo. Né? Aí já no outro espetáculo, né, sobre lendas, além de iluminador, ainda atuo. Nossa, essa aí, você já andou pelos palcos da vida aí, que eu sei que tem umas histórias aí, que depois vai dar outra entrevista só com você, pra você contar. Eu esqueci de falar também, voltando lá da MT Escola de Teatro, depois, tipo assim, eu já era um pouquinho reconhecido, mas depois que eu me formei na escola da MT, que eles viram o meu trabalho, todo semestre tinha iluminação para fazer. Hoje, muitos grupos estão me procurando para me fazer a iluminação deles. Então, gente, vocês que estão aí em casa, que gostam de trocar a lâmpada em casa, olha, o pessoal que mais trabalha é o pessoal da iluminação e sonoplastia, assim, que tem muito retorno, e a gente está com a escola de teatro aí que abre vagas todo semestre, que agora é uma parceria que é da Unemate, então é um curso técnico reconhecido. Então vamos lá,
vamos fazer o curso e o Jair e o Júlio tá aí para falar, o tanto que depois da escola mudou para eles, né? O trabalho você falou que está sendo mais reconhecido pelas pessoas terem visibilidade, né? Lá tem as amostras de cena, que a gente acaba conhecendo quem são os artistas, quem tá fazendo arte. Então isso que você falou me fez lembrar e falar, porque a gente estava aí com o edital aberto, né? Então Antes que eu me esqueça, eu também, depois que eu me formei, eu fui convidado por 2 escolas para me dar curso de iluminação, seja ela teórica e seja ela prática. E aí, se alguém quiser também fazer o curso, só me chamar. Só chamar aí, ó, Jair. Júlio. Gente, muito obrigada. Foi muito bom estar com vocês. A gente podia estar aqui falando horas só sobre técnicas, sobre as técnicas artísticas. O Jair também é sombrista, é dramaturgo, então assim... Estou em alguns grupos. Tá em vários grupos. Então assim, são uma galera muito boa e muito obrigado. É muito importante o que vocês estão fazendo, a arte de vocês. E é isso, e é um prazer estar com vocês aqui. O Panorama está de braços abertos e a gente conversa para a gente conversar um pouco mais. Obrigada. Obrigado. Segundo bloco do Cultura Livre chegou ao fim, mas a gente ainda tem o terceiro bloco, que a Juliana Graziella vai vir aqui falar um pouquinho mais sobre o Grupo Penumbra. Fique com a gente, não perca Cultura Livre aqui na TV Gazeta.